Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho falar sobre um dos livros mais viciantes que eu já li na minha vida. Com certeza o livro mais viciante e que mais mexeu comigo neste ano. Estou falando do livro Joyland, do Stephen King. Inclusive, para quem nunca leu Stephen King, eu acho que essa é uma excelente porta de entrada, isso porque eu nunca havia lido. E esse livro aqui é minha primeira experiência e ele me fez ficar completamente apaixonado pelo autor. Eu estou decidido a devorar tudo dele, só não li nada dele ainda além desse livro, porque eu não comprei outro livro dele, então como eu só tenho esse, foi o que eu li. Mas com certeza no ano que vem eu irei ler vários livros dele, porque realmente a escrita do King é espetacular. Pelo menos eu nunca havia tido contato com alguém que consegue descrever as experiências de uma forma tão viva e nos prendendo tanto à história. Porque esse é o grande ponto do Stephen King. Ele narra as histórias e você consegue se sentir completamente no lugar do personagem. Então eu, dentro dessa história, em vários momentos eu dei risada, em vários momentos eu fiquei muito triste. Eu sei que não é uma boa forma de convidar você para uma leitura, mas sim, é uma história triste. Em muitos momentos você vai se sentir triste, só que assim, não é aquele triste que você vai começar a chorar nem nada. É aquele triste que você tipo vai ficar curioso, chateado pelo que está acontecendo, mas curioso e querendo entender toda a situação, querendo entender onde tudo aquilo vai levar. Porque esse livro do King, embora ele seja conhecido como o mestre do terror, esse livro não é de terror. Esse livro, na minha percepção pelo menos, é um livro de suspense. E aqui eu vou mostrar para vocês alguma página aqui. Só para vocês terem uma noção da diagramação do livro, uma diagramação confortável. O livro não possui capítulos, ele é dividido por esses corações aqui, então em várias páginas tem os corações que vão dividindo as partes. Mas vamos lá. Qual é o enredo do livro que mexeu tanto assim comigo? Bom, essa história é narrada já na nossa época, né, por Devin Jones, mas é o Devin Jones recordando a sua vida no ano de 1973, onde ele era um rapaz completamente inseguro, um rapaz virgem, que possuía uma namorada, mas essa namorada não queria se relacionar sexualmente com ele. E eu tô contando esse ponto porque nitidamente era um drama que ele vivia. Ele queria muito aquilo, ela não queria. Então é toda essa situação, né? Ele fazia faculdade de letras, e a mãe dele havia morrido há 4 anos. Ou seja, era um cara numa situação bem delicada, correto? E aí vai chegando o período das férias e ele arruma um emprego para ele trabalhar no último mês do ano e o primeiro mês do ano seguinte, né? Que inclusive era a época de maior acesso no emprego que ele arrumaria, que é num parque. O parque que tem o nome Joyland, que é o nome do livro no caso. Ele consegue entrar nesse parque, ele passa na entrevista e tudo mais. E junto com essa ida dele para o parque, a sua namorada, Wendy, ela também arruma um emprego em um outro lugar completamente diferente. Só que o Wendy, ela não foi para trabalhar durante as férias, ela foi para trabalhar mesmo. Então, dali em diante, o relacionamento dele seria à distância. E assim, o Devin Jones, ele já sabia que ali com seus 21 anos, o seu relacionamento estava chegando ao fim. Ele já sabia que ia acabar. No entanto, ele era muito apaixonado. Então, do começo a quase o fim do livro, nós vamos ver ali o Devin Jones em todo momento num conflito ali, porque ele ainda queria a Wendy, ele queria entender porque ela ficou tanto tempo com ele e não se entregou a ele. Ele queria entender porque que em outros relacionamentos que vieram posteriormente na vida dela, ela pôde se entregar e para ele não, ela pôde estar com o cara de corpo e alma e com ele não. Então isso é um drama que ele vive e ele deixa muito claro em várias páginas do livro. Só que esse não é o ponto principal do livro. O ponto principal é que esse parque onde Devin Jones vai trabalhar no ano de 1973 é um parque mal assombrado, principalmente um brinquedo que se chama Horror Rose. E ele descobre de cara porque que aquele parque ele é mal assombrado, né? Porque alguns anos atrás, uma moça chamada Linda Gray, ela tinha sido assassinada naquele parque.
e não acharam o responsável por aquele ato. O rapaz ele tinha matado ela e largou o corpo dela no brinquedo, que era um brinquedo escuro, né? O Horror House era como se fosse uma caça do terror. Eu acho que a tradução até deve ser essa. E aí ele fez ali no escuro o ato, né? Jogou ela ali, saiu normalmente, trocou a camisa cheia de sangue e ele conseguiu seguir o caminho dele, não foi pego no parque e conseguiu fugir. E aí o Devin Jones ele fica decidido a tentar entender o que aconteceu e, se possível, achar o responsável por este crime, né? Embora ele mesmo entenda que as chances de acontecer isso são bem pequenas. E nesse emprego, ele vai conhecer dois amigos, o Tom e a Erin. A Erin, inclusive, para vocês saberem, é a mocinha aqui na capa. É uma garota de Hollywood, tá? A garota de Hollywood eram as mulheres responsáveis por usar um vestido um pouco mais chamativo e com isso chamar a atenção das pessoas e fazer elas comprar fotos que elas tiraram. Era uma forma ali de ganhar um dinheiro e as mulheres elas se vestiam assim. Já o Tom e o Devin, eles vão ali fazer várias outras funções. Uma delas é se vestir como o cão Howie, que é o mascote do parque de diversões. E até isso o Devin Jones gosta, ele se diverte em fazer, né? E aí beleza, a história vai desenrolando, a amizade entre eles vai fluindo, vai crescendo. O mistério do que havia de fato acontecido e o que prendia aquela mulher ali, e até mesmo se ela realmente existia, né? Porque não era todo mundo que via. Ela geralmente aparecia no período da noite para funcionários do parque. Então não era todo mundo que via, né? E aí eles questionavam, e por exemplo, o Tom era uma pessoa que era muito cética em relação a isso, ele não acreditava. O Devin, ele acreditava, mas ele queria ver. A Erin ali acreditava, mas ela já era mais insegura, ela não queria ver, ela tinha medo, tal. Enfim, chega um período em que eles falam, olha, é um dia que casou das nossas 3 folgas caírem juntos. Vamos nós 3 no parque, vamos entrar no Horror House e vamos ver se a gente vê alguma coisa. E eles fazem isso, eles entram no parque. O Devin não consegue ver ela, a Erin não consegue ver ela, mas o Tom vê. E ali o Tom ele tem a vida completamente transformada, porque ele era cético, como eu disse, e ele entra em conflito ali. E ele conta que ele viu. O Devin ele até fica meio que com um certo ciúme, porque ele queria ter visto, né? E aí beleza, o tempo passa, o Tom e a Erin eles voltam para suas faculdades e o Devin ele estava tão feliz ali, sabe? Porque a sua vida na faculdade estava ruim. Ele havia perdido sua namorada, ele não tinha tantas amizades assim, e no parque pelo menos ele estava conseguindo ter uma vida que lhe agradava. Ele tinha um rumo, ele tinha para onde ir. Então ele decide ficar no parque. Nessa de decidir ficar no parque, ele recebe uma profecia de uma moça chamada Linda Gray, que era a Madame Fortuna, era uma mulher que via coisas, que tinha premonições, tinha visões. E ela diz para ele que o Devin Jones ele não voltaria mais com a Andy. No entanto, ele conheceria uma garotinha e um garotinho com um cachorro. E uma dessas duas crianças, ela teria um dom especial. E essas duas crianças seriam muito importantes na vida dele. E o tempo passa. Até que um dia ele está ali vestido de cão Howie. Vem uma criancinha com um cachorro quente. E todas as crianças agarravam o Howie, brincavam com ele, puxavam o pelo dele. E aí o Devin estava ali dentro da roupa, né? E aí, em determinado momento, ele percebe que aquela criancinha, ela estava engasgando com o cachorro quente que ela estava comendo. Ou seja, ela estava correndo um risco ali. E ele vai lá e na mesma hora faz um exercício para desengasgar ela, consegue salvar a vida dela. Ele ganha muita credibilidade ali dentro do parque. Então a vida dele já ganha um sentido diferente, ele fica muito feliz. Mas a vida segue, essa garotinha segue seu caminho, o pai e a mãe são muito gratos a ele, mas como eu disse, a vida vai seguindo. Paralelamente a isso, nós temos a Erin investigando já na sua faculdade, que ela havia largado o parque já, e o Devin continuava, mas a Erin investigando o que de fato aconteceu com Linda Gray. E ela infelizmente descobre algo muito trágico. Ela descobre que o responsável por este crime ele não foi simplesmente um assassino, mas ele foi um assassino em série. Ele deixou várias vítimas
em vários anos anteriores em parques diferentes. E ela achou semelhanças ali entre os acontecimentos e ela mandou para o Devin Jones. E ali mexeu muito com o Devin. Só que o possível responsável ficou sabendo dessa situação. E aí, naturalmente, ele vai tentar fazer algo para que isso não chegue nas autoridades. Só que eu não vou contar o final da história, eu não vou contar como isso termina, porque seria muito errado. Mas algo que eu posso contar é a conclusão da profecia. Porque, como eu disse, a mulher previu que ele conheceria uma garotinha e conheceria um garotinho. A garotinha ele já salvou, mas e o garotinho? Eu acho que o garotinho é uma das partes que pelo menos mais me tocou, mais mexeu comigo. Porque o garotinho se chamava Mike. Ele era filho de Annie Ross. Annie Ross, inclusive, que vai mexer com as emoções de Devin Jones. Uma mulher já mais velha, mãe do Mike, como eu disse. O Devin só tinha 21 anos na época. Mas a Annie Ross ela vai mexer com as emoções do Devin Jones. Ele vai ficar encantado com ela. Mas não apenas com ela. Ele realmente vai gostar do garotinho, do Mike. O Mike que tinha um cachorrinho, né, um cão. Um cão grande, inclusive. E por que ele tinha esse cão? Ele tinha esse cão porque o Mike ele tinha uma deficiência física. Ele tinha um problema na composição muscular. E o corpo dele já estava muito comprometido porque no verão anterior ele havia tido uma pneumonia. Então ele ficou internado. E assim, quando o Devin conhece o Mike já sabia que ele estava doente e que talvez a vida dele não perdurasse por muitos anos. E assim, nós estamos falando de uma criança. O Mike era uma criança. E a mãe, Annie Ross, naturalmente, ela estava completamente abalada. Né? Não é natural para uma mãe ver o seu filho, seu único filho, numa situação como essa. E nós vamos ver que a Annie, ela, inclusive, não apenas tinha esse problema, mas ela tinha muitos outros problemas, como, por exemplo, uma relação muito áspera com o seu pai. Uma relação, na verdade, até de inimizade, porque o seu pai ele era um pastor muito famoso, então a família dela era rica, eles moravam numa mansão, e esse pai ele era muito famoso através de pregações, de curas de milagre e tudo mais, e esse pai não gostava dela porque ela seguia um rumo completamente na vida. O pai era um pastor, um reverendo, né? E ela era uma mulher completamente mais maluca, que na época da faculdade saiu, curtiu, saiu. Imagine isso na década de 70. Era muito diferente, né? Teve um filho fora de um relacionamento, um filho muito nova, largou a faculdade na época por causa disso. Então, quando o Mike nasce, que é o filho da Annie, o Mike ele nasce já com essa deficiência e o pai ele olha e fala: olha, esse filho nasceu assim por culpa dos pecados seus. Então ela completamente fica arrasada com isso, ela pega muita raiva do pai. Então nós temos uma relação ali completamente cortada, estraçalhada. E nós temos ali também, na vida da Annie, um problema muito complicado e, de certo modo, incontornável com o filho Mike, que possui ali, entre aspas, um prazo de validade, infelizmente. Então nós vamos acompanhar todos esses conflitos. Nós vamos acompanhar o quanto o Mike pode ser relevante no final dessa história, o que vai acontecer com o Mike. Nós vamos tentar descobrir o que vai acontecer com a Linda Gray, que é o espírito que está preso no parque. Nós vamos tentar descobrir o que vai acontecer com o responsável por esse crime. Então são vários rumos que essa história vai tomando. E o que me deixa mais impressionado é que é um livro pequeno. O King ele conseguiu colocar todos esses personagens. Ele conseguiu amarrar de forma espetacular cada um desses personagens. Então não é que não, mas é uma história aqui, outra história ali. Não, tá tudo conectado. E ele amarra de uma forma tão bem escrita que você consegue sentir a emoção de todos eles. Você sente as emoções de Devin, você sente as emoções até da Erin. A Erin, em determinado momento, ela fica dividida ali entre o Tom e o Devin. Você sente as emoções dela, você sente muito as emoções do Mike, muito. Você sente muito as emoções da Annie Ross. Então você sente as emoções de todas essas pessoas. E eu achei isso espetacular. Foi um livro que mexeu muito comigo. Eu não consegui largar ele. Fui lendo todo dia de forma a devorar esse livro e eu amei demais, certo? Então, pessoal, é isso. Essa é a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a resenha de número 40 aqui no canal.
E fico muito feliz de chegar a esse número, é algo que eu não pretendia no começo. Agradeço a todos os meus 138 inscritos até o momento. Muito obrigado a todos que viram esse vídeo, sendo inscritos ou não. E acima de tudo, como eu já falei em outros vídeos, o meu propósito é incentivar vocês a darem uma chance aos livros. Incentivar vocês, às vezes que não estão com uma regularidade tão grande de leitura, a voltar. Então, assim, se você nunca leu King, ou se você já leu e não consegue encontrar um livro que te prenda, pessoal, esse livro é espetacular, tá? Então fica aqui a dica de leitura e a resenha. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, deixa um like, tá bom? E entra ver outros vídeos e tudo mais. Então muito obrigado por tudo, gente. Um forte abraço.